Olá, meus amigos, mais uma vez eu aqui, o instrutor Fernando José do Clube do Técnico do Rio de Janeiro, fazendo um complemento a um trabalho que nós já iniciamos aqui, falando do multímetro analógico da Hikari, o HM202A+. Nós já fizemos uma apresentação dele quando recebemos o instrumento e eu fiquei devendo a vocês uma demonstração da utilização deste aparelho, uma comparação, inclusive, com outros tipos de equipamento que temos no mercado, para você poder entender, principalmente, por que você precisa, além do instrumento digital, também um instrumento analógico na sua bancada. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, ok? Peço antecipadamente para vocês se inscreverem no canal, quem não é inscrito ainda, se inscreverem também no canal da Fortec, do nosso amigo Clauber, lá de Minas Gerais. Fortec é uma grande parceira do Clube do Técnico do Rio de Janeiro, junto com a Hikari e mais outras empresas que apoiam o nosso trabalho. Deixem seu like para que mais pessoas tenham acesso a conhecer o nosso trabalho, o trabalho da Fortec também. E se por acaso você não gostou, faz o seguinte, não aperta o botão do não gostei não, tá? Porque não vai adiantar nada, você só vai dizer que não gostou e a gente vai continuar sem saber o que está errado. Então, se você por acaso não gostou, faz o seguinte, nos comentários aí abaixo, você escreve por que você não gostou, o que está errado, o que poderia ser melhorado, porque só vocês, que são o público que assiste os vídeos, é que podem dizer o que está errado, o que vocês não gostaram. A gente do lado de cá não tem como saber isso. Precisamos da ajuda de vocês para melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Então, se você gostou, beleza, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você não gostou, escreve nos comentários ou manda um WhatsApp para a gente no 21 996 489 210, vai aparecer no rodapé do vídeo. Ou manda um e-mail para o clube do técnico rj@gmail.com, também vai aparecer aí embaixo. Fala com a gente, e olha, eu não gostei por causa disso, eu não gostei por causa daquilo, assim estava errado, podia ser feito de outra forma. E nós vamos tentar aqui adequar o nosso trabalho de forma que a gente possa agradar também a você que ficou descontente com o trabalho apresentado. Vamos lá para outra bancada, para a gente mostrar um pouquinho desse instrumento. Vocês já vão ver lá do outro lado, ok? Vamos teletransportar para lá. Bom, instrumento, embalagem padrão, o aparelho sempre vai vir com pilha e bateria do lado de fora, nunca dentro deles. Isso é padrão. Pontas de prova padrão desse tipo de instrumento. A recomendação é, além dessas pontas que já vem com o aparelho, compre pontas de prova agulha. Vocês observam que as pontinhas são bem mais finas. Por que uma ponta de prova agulha? Porque os componentes estão ficando cada vez menores. Principalmente se você vai medir circuito integrado, tensão, num terminal de um circuito integrado, uma ponta de prova agulha vai facilitar muito isso e evitar que uma ponteira dessa aqui, que tem a ponta fina, mas é bem maior do que essa, escorregue e feche o curto-circuito. Essa aqui, ela espeta bem o local e evita acidente. Então, ponta de prova agulha é um item importante se ter na bancada. A gente vai falar um pouco mais sobre ferramentas e instrumentos numa próxima live que o Clube do Técnico vai realizar. Okay? Agora, instrumento, manual de instruções. A gente não vai ficar lendo ele aqui, obviamente, não tem sentido. Uma coisa importante de se comentar, vou tirar a caixinha daqui, ela não vai ter nenhuma utilidade agora. Esse instrumento aqui é feito para ficar nessa posição em cima da bancada. Mas vocês vão encontrar instrumentos que tem isso aqui atrás, ó. Aí o instrumento fica assim, ó. Qual é o melhor? Aqui não existe o caso do melhor, é o certo. Tem o certo e tem o errado. Qual é o errado? Esse tipo de instrumento, instrumento analógico, ele não é feito para trabalhar nessa posição inclinado. Ele é feito para trabalhar assim ou assim, ó. Nessa posição. Só que nessa posição, normalmente, não dá muito para você conseguir trabalhar. Então, você vai trabalhar nesta posição, que é o padrão desse instrumento aqui, tanto que ele não tem aquele pezinho móvel na parte traseira, como esse daqui apresenta. Certo? Por que vem isso aqui, então, se não é para trabalhar com isso? Enfeite, né? Tem gente que gosta. Fazer o quê? O fabricante quer agradar todo mundo. Só que, obviamente, ele tem a opção de ficar nesta posição, que é a correta. É correto por quê? Porque isso aqui é um sistema mecânico, similar a um relógio, tanto que tem um ponteiro. E se você botar isso aqui inclinado, o desgaste do mecanismo, o desgaste dos pivôs que
que deixam o ponteiro se movimentar livremente, o desgaste é desigual e o ponteiro começa a agarrar. Consequentemente, o aparelho vai começar a medir errado. Por isso, o aparelho trabalha ou nessa posição que vocês estão vendo aqui, ou, se fosse o caso, assim, ó, nessa posição aqui, ó, em pé. Os antigos VT-VM, que eram multímetros analógicos a válvula, trabalhavam sempre em pé, ok? Esse instrumento aqui, por ser muito pequeno e leve, botar ele em pé é perigoso, então a gente trabalha com ele deitado na bancada. Óbvio que alguém vai perguntar por que tem uma fita crepe aqui, um esparadrapo protegendo aqui parte do instrumento. Ele foi operado ou coisa parecida com isso? Não. É que eu não vou aqui ficar mostrando marca de aparelho que não seja do nosso patrocinador, e também eu vou ter que fazer alguns comentários aqui que podem levar a pessoa a dizer que eu estou falando mal da marca. Então não quero que vejam marca. Sim, eu vou falar de algumas situações de comparação entre os dois instrumentos. Quero que vocês vejam a marca do nosso patrocinador, que é a Riccari. Eu não vou falar mal de marca de ninguém. A intenção da gente aqui não é falar mal de ninguém, e sim falar bem das empresas que estão ao lado do técnico. Essa é a nossa intenção. A nossa intenção aqui não é falar mal de marca nenhuma, de instrumento algum. É mostrar as diferenças, as características, o que é melhor, o que é pior, para o dia a dia da bancada. Beleza? Vamos voltar para cá, momentaneamente. Vamos abrir o instrumento, porque só tem uma maneira de colocar as pilhas dentro, abrindo o aparelho. Plaquinha de circuito impresso. Fibra de vidro, que é melhor do que a fenolite, com certeza. Fusívelzinho de proteção. Então a gente vai aqui adicionar a bateria. Instrumentos analógicos de boa qualidade terão por característica sempre ter uma bateria. Opa, aqui é a posição certa para entrar. Bateria e duas pilhas. Claro, vocês vão encontrar instrumentos que têm apenas duas pilhas. Não é uma boa ideia investir num aparelho que usa apenas pilhas, no caso do instrumento analógico. Por quê, professor? Porque o instrumento que usa pilhas, ele não vai ter uma capacidade de medição em certas situações devido à tensão baixa que vai ser aplicada. Se o instrumento só usa duas pilhas, ele só fornece para as pontas de prova 3 volts, que é a soma da tensão das pilhas. Tá? Então, duas pilhas, uma bateria de 9 volts, 9 por 3, 9, 10, 11, 12. O instrumento aplica nas pontas de prova 12 volts. E a gente ainda vai entender por que isso é necessário. Isso está associado ao porquê que a gente utiliza tanto o digital quanto o analógico numa bancada. Guardar o aramezinho aqui das pontas de prova. Instrumento digital, instrumento analógico. Você tem que ter os dois, porque esse cara faz coisas melhor do que esse cara aqui faz, principalmente em relação à velocidade de trabalho. Leitura de voltagem, leitura de valor de resistência, leitura de capacitância se o instrumento tiver a função capacímetro. Ok, beleza. Agora, para medir semicondutores, não adianta, esse cara aqui não consegue medir. Esse cara aqui mede. Ok? E você vai ter que medir semicondutores. Outra coisa que o instrumento digital não consegue medir, carga e descarga de capacitor. O capacitor não é só capacitância. O capacitor, você tem que verificar se ele está carregando e descarregando de forma correta. Com o digital você não consegue ver a carga e descarga. Com o analógico você consegue. Então, existem várias situações porque você tem que ter os dois instrumentos na bancada. Ou digital ou analógico. Cada um, no seu momento devido, terá a sua utilidade. Professor, não posso comprar os dois, então compra só o analógico. Por quê? Porque o analógico ele faz tudo que esse cara aqui faz. Você só perde um pouquinho mais de tempo porque você tem que interpretar uma escala numérica que o aparelho tem. Você tem que aprender a fazer a leitura aqui do que o instrumento mostra em relação à posição da chave seletora. Diferente do instrumento digital, que você botou a chave numa posição aqui e vai aparecer escrito aqui a informação.
Aqui você tem que interpretar, você tem que saber o que está fazendo. Aqui, isso aqui diferencia, o uso disso aqui diferencia um técnico de um Zé das Couves. Ou melhor ainda, diferencia um técnico de um tech-tuber. Aquela pessoa que assistiu 15 minutos de vídeo no YouTube e acha que virou técnico por causa disso. Só vai saber usar isso daqui, ó. Quer dizer, teoricamente ele acha que sabe usar isso daqui, nem isso ele sabe. Um desse aqui nem pensar. Então, o técnico tem por obrigação saber utilizar um instrumento analógico. E o instrumento analógico vai fazer tudo que esse cara aqui vai fazer. Você vai perder um pouquinho mais de tempo, vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas se você aprender a usar esse cara aqui, você dá 10-0 com qualquer instrumento desse daqui. Joia? Mas vamos lá. Colocadas as pilhas e baterias, vamos ver se o instrumento funciona, né? Vermelha no positivo, preta no negativo. Meio que óbvio, né? Esse instrumento tem uma escala aqui do Buzz, que é a escala para continuidade. Você junta aqui, faz um barulhinho chato toda a vida. Agora, olha só. Tem gente que fica procurando continuidade usando esse apito. Não cai nessa não, que é furada, tá? Continuidade é nessa escala aqui, ó. Vezes 1. Não é x1. Aqui não tem x nenhum, tá? Aqui não tem x nenhum. Isso é vezes. Vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, vezes 10.000. Continuidade é vezes 1, onde você vai juntar as pontas de prova. Ajuste do zero, importantíssimo. Por que o ajuste do zero é importante? Porque se o ponteiro não estiver em cima do zero aqui, se o ponteiro não estiver em cima do zero aqui, ok? Se o ponteiro não parar em cima do zero aqui no final, o instrumento vai medir tudo errado. Da mesma forma, aqui no fundo da escala, tem o símbolo do infinito. Não sei se por causa do reflexo aqui vocês vão conseguir ver direito. Tem um símbolo do infinito aí no final. Esse parafuso aqui do meio ajusta a posição de repouso do ponteiro no infinito. Tá? Esse parafuso aqui ajusta a posição de repouso do ponteiro aqui no infinito. Se ele estiver fora do infinito e estiver fora do ajuste do zero, o instrumento mede tudo errado. O que já não acontece com o digital, né? É aquele negócio. Eu falei, esse cara aqui faz tudo que esse cara aqui faz. Só que aqui você perde um pouco mais de tempo. A gente não vai aqui fazer uma aula de uso do multímetro porque não tem lógica. Eu quero fazer comparação sobre determinadas situações. Então eu vou pegar aqui a minha caixinha de componentes. Eu vou escolher aqui um transistor para ele fazer uma comparação que é fundamental. Um transistor do mais simples possível. Um diodo de micro-ondas. São dois itens fundamentais. Ah, capacitor. Vamos começar aqui pelo capacitor. Capacitor de poliéster. Ah, eu não peguei componente SMD, porque isso aqui quase vocês já vão ver mais hoje em dia, mas vocês vão ver capacitor em SMD. Só que SMD fica difícil de conseguir manusear aqui para mostrar as coisas a vocês. Então eu vou usar um capacitor de tamanho convencional, mais antigo. Mas capacitor é capacitor. Não vai mudar por conta do tipo ou marca. Vamos lá, olha só. Capacitor, você mede com capacímetro. Você mede a capacitância. Mas o capacitor tem uma outra característica, que é a carga e descarga e fuga. Fuga de corrente entre os terminais. O digital não vai mostrar isso. Mas o analógico, na escala de R vezes 10K, será capaz de mostrar para vocês. Não há necessidade de ajustar zero, porque o instrumento não mede capacitância, né? A medição aqui é de outra coisa. Então, a carga e descarga. Fica observando aqui o ponteiro do instrumento, por favor. Deixa eu posicionar aqui adequadamente. Mais perto possível. Ah, eu estou aqui, tá? Ó. Vocês viram que o ponteiro foi e voltou. E agora não mede mais nada. Eu estou com a outra ponta aqui, ó. Foi e voltou. Agora eu vou virar o capacitor ao contrário. Foi e voltou. Vou virar ao contrário de novo. Foi e voltou. Carga e descarga e não tem fuga. Tá? Ele volta ao infinito. Isso você viu aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa no digital. Vou botar o digital
na escala de 200 mega, certo? Escala de 200 mega. Esse aparelho aqui tem um alcance bom. Vamos ver a carga e descarga nele? Observação, o digital é 200 mega, o analógico é só 20 mega, tá? Mesmo processo, tá? Mesmo processo. Segurei aqui. Olha o tempo que você perde para ele voltar para o zero. Olha o tempo que você perde para ele poder voltar. Tempo é dinheiro, principalmente na nossa profissão. Então você já perdeu tempo, já perdeu dinheiro. Esse é um caso. Medição de carga e descarga. No analógico é muito melhor de fazer. Agora, uma outra situação. Vamos medir aqui o diodo de alta tensão do micro-ondas. Obviamente, instrumento digital, escala de medição de semicondutores é a escala de diodo. E eu tenho aqui um diodo de alta tensão de forno micro-ondas. Diodo, um semicondutor que só conduz em um sentido. Então, vamos lá. Juntando as pontas para ter certeza, ó, o instrumento está funcionando. Ó. Não mede nada, ok? Então vamos inverter as pontas. E também não mede nada. E, obviamente, se ele não mede de nenhum dos dois jeitos, esse diodo está aberto, né? Não, não está. Esse diodo está bom. É que o instrumento digital não é capaz de aplicar uma tensão suficiente para medir a barreira de junção desse diodo. O instrumento digital, qualquer um deles, aplica no máximo 1,5 volt às pontas de prova, no máximo. Esse instrumento aqui a gente viu que, somando bateria com pilha, eu tenho 12 volts. Então eu continuo na escala de vezes 10K, porque essa aqui é a escala para medir semicondutor. Chego aqui, ó. Ponteiro conduz num sentido. Vou inverter as pontas de prova. Não conduz. Vou inverter novamente. Conduz. Significa o quê? Que o diodo está bom. Mas o instrumento digital não mediu, sim, não mediu porque a tensão que ele aplica às pontas de prova, ok? Eu estou aqui usando um digital da mesma marca do analógico. A tensão que esse instrumento aqui, e qualquer instrumento digital, não é só esse da Riccari, não, é qualquer um de qualquer marca. Até o Fluke, que o pessoal fala horrores, que é uma maravilha, que é lindo, que é isso, que é aquilo, não vai medir, porque a tensão aplicada às ponteiras é muito baixa. Já que o instrumento pode usar uma bateria de 9 volts aqui dentro, mas ele não usa os 9 volts para a ponta de prova, ele usa os 9 volts para acender o display e fazer o processador interno funcionar. A tensão que sai pelas ponteiras é mínima, mínima. Vocês viram aqui que ele não foi capaz de medir a junção do diodo, mas o analógico foi. Por quê? Porque ele aplica o 12 volts nas ponteiras. Para medir semicondutores, é fundamental que eu tenha uma tensão mais elevada nas pontas de prova do aparelho. Um digital não consegue fazer o que ele fez aqui. Agora vamos aqui a um transistor. Transistor. Eu sinceramente não sei nem qual é o nome do transistor, mas isso aí não vai importar para a gente. O que vai importar para a gente fazer a medição dele. Certo? Eu vou só arranjar um fundo branco aqui para facilitar a visualização. Nosso trabalho aqui não tem efeitos especiais, não tem pós-produção, nada disso. Por isso é que muitas vezes dá umas travadas aqui no trabalho por conta de algumas coisas. Eu não consegui um fundo branco, mas consegui um fundo amarelo. Já ajuda relativamente. Então vamos lá. Vou botar o instrumento aqui. Transistor. 3 terminais. Pessoal, não podia, mas geralmente não tem mais desse tipo, é só SMD. Tá, isso aqui é a mesma coisa que um SMD, só com invólucro maior. Só que é muito mais fácil eu manusear um camarada desse aqui para mostrar a vocês do que medir um SMD, né? Já que o SMD vai voar longe toda hora.
Semicondutor. Continuamos na escala de R vezes 10K. Ok? Primeira coisa a ser feita na medição de um transistor é localizar quem é a base. Eu quero achar a base, então vamos lá. Fixei a ponteira aqui, ó. Conduziu para lá, não conduziu. Já sei que aqui não é base, tem que dar duas medições iguais. Conduziu num sentido, não conduziu no outro. Então ali não é base. Vou colocar no meio. Não conduziu. Não conduziu. Beleza? Duas iguais. Agora vamos inverter. Foi com a preta. Conduziu. Conduziu. Duas iguais. Né? Conduz para cá, conduz para cá. Vou retornar aqui com a vermelha no centro. Não conduz, não conduz. Duas iguais. Então a base é no meio. Beleza. Para localizar a base, a gente usa vezes 1. Ok? Agora a gente já sabe quem é a base, a gente vai para 10K para poder achar coletor, emissor e para saber se tem fuga ou não. Então vamos lá. Já sei que a base é no meio. Não conduz. Conduz um pouco. Vocês observam que parou entre o 50 e o 30. Conduz um pouco. Para cá não conduz. Vou botar a preta na base. Conduziu, conduziu. O que eu descobri aqui? Eu descobri que base é no meio, emissor é aqui. Por quê? Porque o emissor é o que conduz pouco. Vocês observem que a condução, ó, no sentido de condução, ó, vai lá no zero. Sentido de condução vai lá no zero. Não é que tem aqui no zero, não, mas vai bem em direção ao zero. Então, conduziu para cá, conduziu para cá. Eu vou inverter as pontas de prova. Para cá não conduz e para cá conduz um pouco. Aqui é o emissor. A base é no meio, aqui é o emissor. Óbvio que o outro terminal é o coletor. Então, base no meio, emissor, coletor. E de coletor para emissor, não conduziu, vamos inverter. Conduziu um pouco. É o certo, sentido inverso. Então, esse transistor está bom. Ele conduz um pouco nesse sentido. Quando eu inverter, ele não pode conduzir. Se ele conduzisse um pouco, o que fosse, ele estaria com fuga. Estaria com defeito. Então, vocês viram que aqui a gente achou a base, o emissor e o coletor. Base, que conduz para os dois lados, invertendo as pontas de prova, só vai conduzir um pouco para o lado do emissor. O lado do coletor não conduz. Beleza? É o funcionamento da medição de um transistor no instrumento analógico. Agora eu vou pegar o instrumento digital. O instrumento digital só tem uma escala, né? A escala de diodo. É aqui que você mede diodo, semitransistores, etc, etc. Então vamos lá. A gente já sabe que a base é no meio, né? Lembrando, existe uma diferença de polaridade entre o instrumento digital e o analógico. Então, vocês viram o instrumento. No instrumento analógico, o transistor conduzir com a preta na base. Agora aqui, ele conduz com a vermelha. Vermelha na base, o aparelho conduziu. Ó. Conduziu para cá, conduziu para cá. Mas por que esse aqui conduz com a vermelha na base e no analógico conduz com a preta? Porque a polaridade interna das pilhas no analógico, a polaridade das pilhas aqui é inversa em relação à polaridade do instrumento digital. Ok? Por isso que há uma diferença. Quando conduz com a preta no analógico, vai conduzir com a vermelha no digital e vice-versa. Então, no nosso caso aqui, ó, conduziu, ok? Isso a gente fez no analógico. Agora eu vou inverter as pontas de prova. Nós vimos que nós achamos o emissor, porque o emissor conduz um pouco, né? Então, ó, inverti as pontas, ó, não conduz, ó, não conduz. E agora? Quem é emissor, quem é coletor? Eu não sei, porque o digital ele não conduz
na reversa para achar o emissor. O instrumento digital ele não conduz na reversa. Então ele não permite você achar quem é o emissor. Da mesma forma que se eu medir coletor e emissor, deixa eu só segurar esse bicho aqui que ele está querendo andar. Da mesma forma que se eu medir coletor e emissor, ó, vocês viram que num sentido, no analógico, o ponteiro se mexeu, né? Ó, não aconteceu nada, vou inverter as pontas. Também não aconteceu nada. Só juntar aqui para vocês. Alguém diz, tá com as pontas soltas. Não tem nada de ponta solta, tá? Olha aqui, tá? O instrumento está funcionando. Ó, não conduz para cá. Se eu inverter, também não conduz. Quer dizer, se o transistor tiver uma pequena fuga, não aparece. Só vai aparecer se ele estiver praticamente em curto. Certo? Esse ponto de não medir certos parâmetros de um semicondutor que faz com que o instrumento digital perca por instrumento analógico. Esse é um ponto fundamental, importantíssimo. Ó, conduziu o emissor, aqui é o coletor emissor, ó, não conduz. Deixa eu prender o cara aqui, senão ele sai correndo. Não conduz, vou inverter as pontas, vai conduzir um pouco porque é sentido inverso. Ó. Ok? No digital não faz isso. Não faz isso por quê? Por causa da tensão aplicada às pontas do instrumento. Esse instrumento aqui recebe a tensão das pilhas e da bateria aqui. O digital recebe uma parcela da voltagem de alimentação. Não chega a 1 volt muitas vezes. Dependendo do instrumento, não chega a 1 volt. Uma tensão insuficiente para romper a barreira de qualquer semicondutor, como vocês viram no caso do diodo de alta tensão. Se você só tiver um instrumento digital, você vai achar que todo diodo de alta tensão está aberto. E não está, tá bom. O problema é que o digital não é capaz de medir a junção desse cara aqui. Ele não consegue romper a barreira para poder fazer a medição inversa. Ou reversa, como queiram. Beleza? Outro caso aqui de comparação também. Vou pegar o outro analógico. Vocês observaram aqui que a escala maior desse instrumento é R vezes 10K. E ele tem no fundo de escala aqui 2K, quer dizer, 2.000. 2.000 vezes 10.000, que é uma escala multiplicadora, eu falei que não é X, é vezes. Então, 10.000 multiplicado por 2.000 dá 20 milhões. Esse é um instrumento que mede até 20 mega, beleza? Esse instrumento aqui, uma escala até 100K, vezes 100K. Vezes 100K. E ele também tem aqui no fundo de escala até 2.000. Significa que é 2.000 vezes 100.000. Significa que é um instrumento que mede até 200 mega, ou seja, 10 vezes mais do que o pretinho ali que nós usamos, né? Então olha aqui, vamos medir o transistor colocado na escala de 100K. Vamos lá, ó. Conduziu, conduziu. Base. Vamos inverter. Vermelha na base. Não conduziu, não conduziu. Quem é o emissor, quem é o coletor? Não sei. Ele não conduz. Vamos medir de coletor para emissor? Não conduz nada para lá. Não conduz nada para cá. Ou seja, ele fez a mesma coisa que o digital fez. Ele não consegue vencer a barreira. Mas, professor, ele é 200 mega, ele é 10 vezes mais potente em relação à medição de ohms. Ele mede 200 milhões de ohms, enquanto o outro só mede 20 milhões de ohms. Por que ele não conseguiu medir a barreira? No caso desse tipo de instrumento, que vocês vão encontrar vários mais recentes do que esse no mercado, ele tem uma escala de vezes 100K. Então você entende que esse é um aparelho que mede mais resistência, porém ele não mede junções de semicondutores. Resistência ele mede. Se eu pegar um resistor aqui de 150 mega, ele vai medir. Mas semicondutor ele não mede. Por quê? Porque aqui dentro tem um circuito amplificador operacional que simula a escala de 200 mega. O aparelho em si não consegue medir 200 mega. Tem um simulador, um amplificador operacional que simula a medição de 200 mega. Medir resistor, ele vai medir 100 mega, 150, 120. Ele vai medir 50 mega, 60 mega. Ele vai medir. Mas, na hora da junção, ele não mede. Por quê? Porque cai no mesmo problema do instrumento digital.
A tensão aplicada às pontas de prova, a tensão aplicada às pontas de prova é mínima. Não consegue romper a barreira das junções dos semicondutores. E aí você fica sem saber quem é coletor, quem é emissor, sem saber se o transistor tem fuga, se não tem. Veja bem, eu estou trabalhando aqui com um transistor formato convencional, tipo BC, antigo, só por uma questão de facilidade, para não ficar aqui com o SMD voando para tudo quanto é lado toda hora. Mas a estrutura interna é a mesma desse transistor para um transistor SMD. Então, o problema que você está tendo aqui, que a gente está tendo aqui, que a gente viu com esse cara, que a gente viu com o digital, será o mesmo no transistor SMD. Com esse cara, que só mede 20 milhões de ohms, você consegue medir as junções no sentido inverso. Ó, conduz, conduz. Vou inverter as pontas. Não conduz, conduz um pouco porque é o emissor. E aí, ó, não conduz nesse sentido, coletor-emissor, invertendo, conduz um pouco. Certo? Por que ele faz isso e o outro não faz? Porque ele aplica os 12 volts direto nas pontas. Esse cara aqui, ele não aplica a tensão total da alimentação às pontas, porque tem que passar pelo amplificador operacional. Agora, em cima do que eu mostrei aqui, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, comentários aí justamente na área de comentários aí do canal, abaixo da nossa tela aqui do YouTube, sobre essa medição que eu mostrei aqui, e o que vocês gostariam de saber em relação ao funcionamento do instrumento. Há uma coisa que é importante de se falar, que muita gente pergunta isso. Vocês vão ver aqui que esse instrumento tem uma função aqui chamada off. Né? Off. Off é desligado, né? No caso do instrumento digital, também tem um off. Quando eu coloco a chave em off, o que acontece? Ele desliga. Literalmente, ele desliga. Um instrumento analógico, o off dele não tem nada a ver com isso, tá? O off do instrumento analógico é só para botar em curto os terminais do galvanômetro, que é o mecanismo, né, o sistema aqui associado ao movimento do ponteiro, chama-se galvanômetro. A posição off coloca em curto os terminais do galvanômetro para evitar que no transporte o ponteiro balance muito. Ok? Se eu vou tirar do off, ó, ele vai balançar um pouco mais. Se eu colocar no off, o balanço é suavizado. Não vou dizer que não balança, que é mentira, tá? O balanço é suavizado. O nosso instrumento da Hikari, ele não tem a posição off. Ele não tem a posição off. E a maioria dos analógicos não tem a posição off. Por quê? Você não precisa desligar o instrumento. Ah, mas se eu tiver que transportar, se você tiver que transportar ele, você pega ele e bota, ó, na maior escala de corrente. Maior escala de corrente. No caso aqui, 0,25 amperes, 250 miliamperes. Bota na maior escala de corrente. É basicamente a mesma coisa que você ter colocado o galvanômetro em curto. Ó, o balanço do ponteiro está na maior escala de corrente. Vou tirar daqui e botar para cá. Ó, como balança mais. E não é que não balance. Mesmo caso que na posição off do outro analógico, também balança, mas você suaviza o balanço do ponteiro. A função off, instrumento analógico, basicamente não tem utilidade a não ser essa. O instrumento que não tem a função off, é só você botar na maior escala de corrente. Vai fazer a mesma coisa que faz esse instrumento aqui na função off. Certo? Curto-circuitar o galvanômetro do aparelho. Agora, no verão que nós estamos passando, né? No verão brasileiro em geral, né, dos trópicos, fica uma dica. Você não vai usar o instrumento durante muito tempo, tira as pilhas e as baterias de dentro dele. Tira as pilhas e a bateria de dentro dos instrumentos. Por quê? Porque se você não vai usar durante muito tempo, elas podem acabar, como a gente sabe muito bem o que acontece no controle remoto de uma televisão, vazando e danificando o instrumento. Você não quer isso, né? Então, vai ficar guardado muito tempo, vai ficar sem usar durante um certo tempo, abre, tira as pilhas, tira a bateria, deixa separadinho,
você vai evitar danos ao instrumento. Isso vale tanto para o analógico quanto para o digital, ok? Porque quando a pilha resolve vazar ou a bateria resolve vazar, ela não vaza no lugar que ela está, não. O ácido, vocês já devem ter visto em controle remoto, o ácido vai correndo pelos fios, pela trilha de impresso, vai comendo tudo que está no caminho. Parece uma formiguinha comendo açúcar pelo caminho. Então, vai deixar o instrumento sem utilizar durante um certo tempo, tire as pilhas, tire a bateria dele. Uma outra observação, não se coloca pilha e bateria alcalina em multímetro, nem analógico nem digital. Por quê? Pilhas alcalinas, baterias alcalinas foram feitas para serem utilizadas num alto regime de corrente durante um espaço de tempo mais curto. Pilhas comuns, baterias comuns, são utilizadas para um regime de corrente menor durante regimes de tempo maiores. Se você pegar a pilha alcalina e botar no multímetro, se você pegar a bateria alcalina e botar no multímetro, corre o risco delas vazarem em uso. Corre o risco delas vazarem em uso. Por quê? Porque a função delas é fornecer alta corrente durante um espaço de tempo curto. Enquanto que as comuns é para fornecer uma corrente média durante um espaço de tempo longo. Então, pilhas e baterias alcalinas não são para ser usadas em multímetros, nem analógico, nem digital. Você corre o risco das pilhas ou da bateria vazarem dentro do instrumento, mesmo que você esteja usando ele cotidianamente. Então, é pilha comum, bateria comum. Ah, posso comprar pilha recarregável, bateria recarregável? Poder você pode. O instrumento tem um ajuste de zero que vai compensar a diferença de tensão. Mas você vai descobrir, dia sim, dia não, você vai descobrir que você vai ter que recarregar a bateria e recarregar as pilhas, porque elas já perderam a carga. Então, na minha opinião, não compensa o investimento de colocar pilhas recarregáveis e bateria recarregável no instrumento. Tanto o analógico quanto o digital. O analógico, de 2 em 2 dias, tu vai ter que recarregar. Se for no digital, tem que recarregar todo dia. Então, eu não recomendo pilhas recarregáveis, bateria recarregável para multímetro. E não recomendo pilhas e baterias alcalinas para multímetro. Não é só esse, estou falando geral, ok? A gente encerra aqui uma pequena apresentação do Hikari HM202A+, sobre uma diferença de função que é importante de se entender em relação ao multímetro digital e multímetro analógico. E entendemos também que você vai encontrar no mercado instrumentos que medem 200 mega, esse aqui só mede 20 mega, mas o de 200 mega não é capaz de medir o que esse instrumento mede. Esse é que é o detalhe. E se você não souber disso, você vai pagar, vamos dizer que esse instrumento aqui custa 100 reais. Você vai pagar 400 nesse aqui, ó, de 200 mega. Vai pagar 400 nesse aqui porque ele tem a escala de vezes 100K. E você vai descobrir que ele não faz a mesma coisa que esse cara aqui faz, ele só custa 100 e tu pagou 400, quer dizer, gastou 300 reais a mais. Existem, sim, instrumentos com escala de 100K que realmente medem os semicondutores. Existia um instrumento antigo chamado AS100D, vou colocar uma foto aí para vocês rapidinho. Esse AS100D era um instrumento da marca Yoki, japonês. Esse instrumento media realmente 200 mega. E ele media semicondutores realmente com uma precisão inigualável. Mas é um instrumento antigo, que não é mais fabricado há muitos anos, e que se tivesse sendo fabricado hoje, ele não custaria aqui no Brasil menos de 3 mil reais. Obviamente inviável para a grande maioria dos profissionais. Você encontra muito é o instrumento com a simulação da escala. Ou seja, a escala aqui ela é simulada. Um resistor de 150 mega, você mede, beleza. Mas um semicondutor você não consegue medir, porque é uma escala simulada, não é uma escala real. Diferente do AS100D da foto que vocês viram aí, que tinha uma escala real de 200 mega. Então esse aqui tem uma escala real de 20 mega. E ele resolve basicamente tudo que você precisa resolver na bancada em relação à medição de semicondutores, capacitores, ver fuga em capacitor, fuga em diodo, fuga em transistor. Esse cara aqui é o que resolve. Ah, professor, ele serve para medir também fuga em IGBT e MOSFET? Olha só, IGBT e MOSFET têm características estruturais diferentes de um transistor bipolar. O ideal, no caso do IGBT e do MOSFET, é você ter, claro, tem que ter um analógico também para medir as junções, para estar todo em curto ou todo aberto, você vai descobrir com o analógico, mas o ideal é você ter um testador de IGBTs e MOSFET, tipo T7H. É um instrumento digital, pequeno, bateria recarregável, e que tem um mostrador que
te indica se é realmente o IGBT, se é realmente o MOSFET, se os parâmetros estão batendo. E existe também um testador de IGBTs, que aplica uma tensão elevada para ver se realmente aquele IGBT é um IGBT com aquele parâmetro de tensão que foi indicado na nomenclatura do transistor. Beleza? Perguntas, dúvidas e comentários no WhatsApp aí abaixo, no nosso e-mail, que também está aí abaixo, e também aí no campo de comentários do YouTube. Até a próxima, se Deus quiser. Fui! Se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no canal da Fortec, apoiem os nossos parceiros e apoiem as nossas patrocinadoras, a Ricari, a RCBI, a Tecno Audivídeo, Eletrônica Chavantes, Triduar Máquinas e Ferramentas, Flyson, todas parceiras do Clube do Técnico do Rio de Janeiro. Fui!